Oiê, seja bem-vindo ao meu mundo. No vídeo de hoje eu quero falar sobre games. Sim, games. Sabe o que eu percebi? Que muita gente que me segue, muita cross que é amiga minha, ou muita trans que me segue, muita trans que é amiga minha, gostam de videogame. Então eu vou falar um pouquinho aqui agora sobre mim. Sim, eu gosto de games, eu sou nerd e vou falar sobre os meus jogos favoritos de todos os tempos. Se você quiser saber, fica aí até depois da vinheta. Bom, gente, vamos lá. Jogos, meu, eu sou muito nerd. Eu sou muito nerdinha em vários aspectos. Eu sou aquela nerdinha da cultura inútil. Eu sou aquela pessoa perfeccionista que quer fazer sempre tudo da melhor forma, maquiagem, comportamento, voz, tudo, né? Eu sou aquela pessoa que sempre leva as coisas ao extremo. Que quando a minha esposa ficou sabendo que eu era trans, né, cross, que eu tive vida dupla, ela falou: Meu, você deve ter levado isso pra um nível, né, Becca? Que quando a minha cunhada, a irmã da Becca, ficou sabendo que eu fazia isso, ela deve ter pensado: Meu, você deve ter levado isso para um nível, né? Que as pessoas falam assim, falam muito do meu signo, que eu não vou falar aqui qual que é. Se a Becca futuramente deixar, eu falo. Que eu vou falar, vai, gente. Capricorniana, será que isso tem a ver com o meu signo? Não sei. Vocês me comentem aí depois. Mas assim, é, eu super tenho um gosto gigante para coisas assim diferentes, né? Para coisas assim nerds, né? Geeks. Então gosto de muita coisa entre música, etc, que eu sempre busco fazer ao extremo. Eu gosto de jogar videogame, eu gosto de jogos. E aqui eu vou falar sobre os jogos que mais me marcaram na vida. Eu vou falar dos meus e eu quero saber depois de vocês. Eu vou começar com o meu jogo campeão de todos os tempos, que é o jogo que eu mais gosto, e já vai entrar na nerdice extreme, porque eu gosto de RPG, tá? Sim, eu gosto de RPG até de mesa, até de turno. E até que seria legal, né, jogar um RPG online, se tiver alguém aí que mestra, alguma cross aí que gosta de mestrar, porque hoje tem umas plataformas online, a gente podia até pensar em fazer um grupo da Paula, assim, de RPG, não sei, é uma ideia, jogando aí no espaço. Mas assim, um jogo que eu mais gostei na vida, um dos jogos que eu mais gostei, com certeza é Zelda Ocarina of Time. É um jogo que me marcou muito. Eu sempre gostei muito da franquia Zelda, mas foi numa época que, tipo, eu demorei bastante para ter um Nintendo 64, que era um jogo que eu queria muito. E quando eu pude ter e eu pude jogar Zelda, nossa, foi um jogo assim que foi marcante na minha vida. Além de ser um jogo muito revolucionário para a época, ter uma história muito legal, ele tinha desafios únicos para a época, né? Eu lembro até hoje de ir na banca de jornal comprar revista para pegar as dicas de como passar de etapas do jogo. Então, assim, Zelda, com certeza, é o jogo número um no meu coraçãozinho aqui. Zelda Ocarina of Time, tá? Depois, eu preciso falar sobre o segundo jogo que eu mais gostei, que é The Witcher 3. Sim, eu amei The Witcher 3. É um jogo que eu devo ter zerado ele 4 ou 5 vezes. E se duvidar, me dá vontade de jogar de novo e zerar ele. Meu, pra mim ele é o sucessor do Zelda, na minha humilde opinião. E é mais um RPG, né? É muito legal porque você joga com o bruxo, tem muitas histórias narrativas, o mundo é aberto, você faz uma série de coisas, semi-aberto, né? Você faz uma série de coisas, você toma decisões que mudam o rumo da história. São, sei lá, acho que 40 e poucos finais diferentes. Então é muito legal. Foi na época que eu joguei também, a Becca acompanhou jogando. Era legal porque ela ia me ajudando a decidir o que falar, o que tomar de decisão. E foi um jogo que marcou muito. Marcou um jogo que eu gostei muito. Eu gosto dessa história de fantasia, de bruxo, de vampiro, de monstro, de demônio. E The Witcher 3 é um jogo que tem tudo isso. Sem falar que ele tem feiticeiras maravilhosas que eu achava muito legal o empoderamento que o universo do jogo traz para elas. Porque as feiticeiras, né, elas são muito mais fortes do que praticamente tudo que existe no jogo, né? Bom, depois, há outros jogos que eu preciso citar aqui que me marcaram muito, que eu gostei bastante de jogar, foram jogos de RPG online. E eu vou falar dois que me marcaram bastante. Três, aliás.
dos quais inclusive eu joguei bastante na época com meu irmão, que nem sabe ainda da minha transição, mas enfim, que eu joguei bastante com ele, que foi World of Warcraft e um jogo chamado Dragon Raja. Foram 2 jogos que eu joguei por muitos anos na minha vida. Tipo assim, acho que somar os dois, uns 10 a 15 anos que eu joguei ou Dragon Raja, e aí me escreve aqui embaixo se vocês conhecem Dragon Raja, ou World of Warcraft, tá? Mas antes desse jogo, teve um jogo chamado Ultima Online, que eu joguei por muito tempo. E esse foi com certeza o predecessor de jogos de multiplataforma online que a gente conhece hoje em dia. Ultima Online e talvez Tibia, né? Mas eu joguei mais Ultima Online. Era um jogo muito difícil de se conseguir na época. Eu jogava ainda na época do modem discado, mas era um MMORPG que você jogava online. E eu tenho a curiosidade muito de saber quantas pessoas aqui sabem o que é Ultima Online ou chegaram a jogar esse jogo, tá? Se tiver alguém aqui que é trans ou cross e jogou Ultima Online, me fala. E mesmo que não tenha sido Ultima Online, tenha sido Dragon Raja ou World of Warcraft, deixa aqui nos comentários também, que vai ser bem legal de saber. Bom, fora esses jogos, quais outros jogos que me marcaram muito? Com certeza o Mario do Nintendo 64 e com certeza também Super Mario World. São jogos que marcaram bastante pra mim na minha infância, tá? São jogos que eu gosto de jogar até hoje. E um jogo que eu gostava muito, 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 muito de jogar eram jogos da série Sims, né? Um deles era SimCity, né? Meu, eu joguei muito SimCity. Tipo, desde a época do 2000, 3000, até que chegou num ponto que não ficou mais tão bom. E acho que hoje em dia tem um tal de Cities Skyline, alguma coisa assim. Só que eu acho ele um pouquinho complexo demais pra jogar. Já tentei jogar, não sei se é por causa da idade agora, que demora muito para as coisas acontecerem, então eu acabo não jogando. Mas SimCity com certeza foi um jogo que marcou muito, eu joguei bastante. Eu joguei todas as séries Sims. E aí tem um jogo em específico que eu joguei bastante, que foi o The Sims. E eu gostava muito de fazer personagens femininos nesse jogo, né? Na verdade, eu criava lá o personagem masculino por uma questão de bloqueio pessoal que eu tinha, e depois eu dava um jeito logo de casar com alguém, e eu ficava mais jogando com a menininha do que com o menininho, sabe? Punha o menino pra fazer as coisas mais complicadas e ficava mais vivendo ali a menina. E é um jogo que eu acho que ele ajudou muito a crossdresser, que é da minha geração, da minha época, a se satisfazer ali um pouquinho no mundo virtual, assim, mentalmente falando, né? Com certeza esse foi um jogo que ajudou muitas das pessoas nesse período. Bom, eu falei alguns jogos aí, e tem uma lista enorme, porque eu jogo muito jogo, mas como vocês podem ver, são mais jogos de estratégia ou de, é, ou de RPG. Mas um jogo que eu joguei muito, que eu jogo ainda até hoje mais ou menos, é Overwatch. Porque pra mim era um jogo de tiro, que eu sempre joguei Counter, Battlefield, essas coisas, porque eram jogos que eram moda na época, né? E acho que são até hoje. E Overwatch pra mim ele trouxe uma mescla entre o shooter, o FPS, né? E o RPG, né? Então, eu adorava jogar Overwatch, adoro jogar Overwatch. Agora eu parei um pouquinho por falta de tempo, mas é um jogo que me marcou muito também. É o jogo que talvez hoje em dia eu mais joguei assim nos últimos anos, porque é um jogo que você pode entrar lá e fazer um free play, né, uma partida livre, só para desestressar, sabe, sem ser ranqueado e tal. E seria legal também ter um time de Overwatch assim só de cross para jogar. Seria uma experiência interessante, né? Bom, e eu tenho feito algumas lives jogando, né? Porque é uma maneira de eu ficar jogando e interagindo com vocês. Mas saibam que eu estou fazendo lives também, tá? Enfim, gente, é isso. É... Falei um pouco dos jogos que eu gosto. Queria saber quem mais aqui gosta de jogo também. Jogo de computador, jogo de PC, jogo de celular, não importa. Se eu fosse falar de todos os jogos que eu joguei, esse vídeo vai ficar longuíssimo. Mas tem várias menções honrosas aí, né? Sei lá, Clash Royale, Clash of Clans, celular, Master System Sonic, nossa, Mega Drive, Street of Rage, Rock'n'Roll Racing, Guitar Hero. Meu, tem muito jogo bom que eu joguei. Jogos modernos também que eu jogo. Eu sou gamer, eu sou viciada nisso, adoro. E
quero saber de você que tá me assistindo aí. E aproveitando, você que me assistiu até agora, se puder, se inscreve aí no canal, deixa o like, você me ajuda muito. E se você puder ir um pouco além, considere se tornar membro, que é uma forma de você me ajudar diretamente, além de consumir alguns conteúdos exclusivos que eu tô fazendo para as pessoas que são aqueles fãs assim da Paula, tá? Então é isso, gente, eu vou ficando por aqui. Falei sobre jogos, tema bem diferente, né? Mas acho que é legal trazer um pouquinho assim de coisas que eu gosto do dia a dia aqui de vez em quando. Coisas mais alegres, mais felizes, né? Não tão reflexivas e pensativas ou... Enfim, como às vezes eu trago, né? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo.